Fala pessoal, sejam bem-vindos aí ao primeiro Crypto Visions do ano, hoje para falar sobre a iminente aprovação do ETF, se nós podemos ter um potencial sell on the news, ou seja, uma queda do mercado pós aprovação do ETF, sobre as perspectivas de curto, médio e longo prazo do mercado e tudo que tende a acontecer com isso. Peço desculpas aí, pessoal, pela demora, é que eu tô fora do meu setup. Acho que quem me acompanha desde 2019, 2020 vai reconhecer aqui esse setup. Tô na casa da minha mãe, que eu fui passar o ano novo aqui. E aí, por uma questão de setup somado a... Eu tava na live do pessoal do OnCrypto Pro e acabou que eu estendi ela um pouquinho mais. Por isso que eu tive esse delay, esse atraso. Peço desculpas pra vocês mesmo, de verdade mesmo. Mas enfim, é isso. Bora aí pro conteúdo. Prometo zero enrolação. Vamos foco no que é importante para vocês, tá bom? Deixa eu compartilhar aqui a nossa tela e já bora aí para nossa análise. Primeira coisa, o que eu acho que é mais importante comentar é realmente a questão da iminente aprovação do ETF. Cada vez mais nós temos mais notícias, mais informações. Parece que assim, só falta de fato ali aquela confirmação, mas todo mundo já age como se o ETF já tivesse aprovado. Durante a virada do ano, no dia 30, a gente teve um vazamento feito pela Reuters, que ela indicava que tanto algumas fontes muito confiáveis da 21 Shares, junto com a ARK Invest, como também da BlackRock, informaram da aprovação do ETF. E junto a isso, também a gente teve a postagem de Natal da Investo junto com a Galaxy Digital, com Block the Date, né, indicando quase como se, olha, nós teremos algum anúncio especial agora. Evidentemente, ninguém confirmou, mas todo mundo indica isso. Nós já tivemos pedidos dos seeds, dos investidores, né, de ETF, de todas as gestoras relevantes. Nós já temos, né, o código da maioria dos ETFs, nós já temos a confirmação da Coinbase sobre a custódia dos ETFs, então realmente a gente tem tudo. É realmente uma questão de tempo. Estava lendo uma análise vinda da Fox News, que provavelmente a gente só não teve aprovação hoje, porque como a SEC tinha dado até o dia 29 como a última deadline para os projetos, né, mandarem ali seus formulários finais, eles precisavam ali de 24 a 48 horas para análise. Então, tem muitos rumores que a gente vai ter aprovação ou na quarta ou na quinta do ETF. Óbvio, não vamos cravar datas, mas sinceramente, grande parte da precificação já está acontecendo. E aí, a gente entra em como o mercado está reagindo. Eu acho que esse talvez seja o ponto que é mais importante de ser destacado, que é um consenso entre todos os analistas do mercado, entre todo mundo do mercado. O mercado está extremamente otimista com Bitcoin. A gente está realmente vivenciando um hype no mercado institucional em relação ao Bitcoin. Bitcoin subindo bastante, futuros com as maiores métricas da história. E para mim, o ponto que mais me chama a atenção é essa métrica bem aqui. Essa métrica, para quem não sabe, é o prêmio que os futuros da CME estão sendo pagos. O que isso significa, Orlando? Traduz isso para a gente. Vamos lá. A CME, ela é a principal bolsa hoje de contratos futuros de cripto e também a principal bolsa institucional. Ela se tornou a principal bolsa de futuros nos últimos meses, justamente por conta da especulação em relação ao ETF. E esse prêmio é a diferença entre o preço do futuro versus o preço atual do mercado. Normalmente, esse prêmio ele indica ou um excesso de otimismo ou um excesso de pessimismo no mercado. Nós, no momento atual, estamos com o maior prêmio de Bitcoin da história dessa bolsa. Então a gente bateu 41% de diferença de prêmio num mês. O que isso significa? Isso significa que tem uma grande quantidade de capital institucional especulando essa questão do ETF. Os institucionais, eles estão extremamente posicionados para isso. Nós vemos mudanças, como por exemplo, a mudança da ARK Invest, que vendeu todas as posições de BTC e trocou pelo ETF de Bitcoin, e provavelmente vai aportar dentro do ETF deles, as mudanças da própria Grayscale em relação a isso, as comunicações de anúncios da Bitwise e da Investo, todas elas somadas a isso indicam justamente essa grande expectativa para a potencial aprovação do ETF. Então, pessoal, o que eu quero que fique bem claro nesse primeiro ponto, nesse primeiro aspecto do live, é que a minha visão é bem nítida quanto a nós teremos a aprovação do ETF de Bitcoin e junto a isso o mercado
de forma ampla, já tem precificado essa aprovação. Então, não se surpreendam se quando a aprovação acontecer, o mercado não tem aquela explosão como teve quando veio a notícia falsa da Cointelegraph. Não se surpreendam com isso. Por quê? Porque o mercado já amplamente está recebendo informação, está recebendo notícia, está trabalhando todo esse processo. E é importante a gente ter essa consciência frente a como nós estamos alocando nosso capital. Outro ponto importante é que realmente a data até o dia 12 é a data que o mercado mais está especulando. Isso daqui é um outro indicador muito forte, isso indica normalmente pré-eventos no mercado. Quando a gente pega opções, a volta implícita da data do dia 12 de janeiro, ela é a maior, comparativamente com qualquer outra período de opções. O que isso indica? Muitos investidores posicionados especialmente em calls para a tese do ETF. Então, pessoal, tem um capital muito grande especulando a questão do ETF. E aí a gente entra no segundo ponto da minha análise, e talvez seja o ponto mais crucial aqui da gente conversar sobre, que é o risco de a gente ter um potencial sell on the news. O que é o sell on the news, Orlando? Sell on the news acontece normalmente quando a gente tem um evento de alto impacto no mercado, que ele é amplamente especulado, e depois que ele é concretizado, você tem uma forte realização. Quem está defendendo essa tese hoje, principalmente no mercado, é a tese principal do CryptoQuants e particularmente é uma tese que eu acredito muito. Qual que é o estudo que eles trouxeram aqui? Eu acho que esse estudo aqui é um estudo muito legal de eu compartilhar com vocês. Basicamente, quando a gente analisa a dinâmica dos short-term holders, ou seja, dos holders de Bitcoin, dos investidores de Bitcoin de curto prazo, eles estão em um lucro de mais de 30%, com dado essa alta recente no mercado. E normalmente, quando esses investidores estão com lucro de mais de 30%, foram eventos de venda. A gente teve eventos de vendas depois da concretização de alguma movimentação. Então, existe uma possibilidade razoável de acontecer o quê? Vamos abrir aqui o nosso gráfico, né, que a gente acompanha. Eu quero que vocês reparem uma coisa. A gente tem uma precificação do ETF Spot de Bitcoin desde o dia 12 de outubro, quando a gente teve aquela confirmação da ARK Invest. Lembro de ter comentado muito sobre isso. Então a gente está falando de uma valorização até o ano passado de 79%. Se a gente pega aqui hoje, né? Hoje a gente está tendo máxima histórica do ano. A gente bate aqui 73%. Então a gente teve 73% de valorização bem aqui. O que é isso? Isso daqui, galera, é um institucional se posicionando para a aprovação do ETF. Ao longo de todo esse período aqui, a gente também teve o aumento do Open Interest, a gente teve o aumento de todas as métricas, de todas as dinâmicas relacionadas ao mercado de cripto. E percebam que depois disso a gente tem uma certa estabilização de mercado bem aqui. E particularmente para mim, essa estabilização de mercado, ela me traz uma ideia de que, apesar da gente estar tendo sempre fortes notícias sobre a aprovação do ETF, sobre o que o ETF vai acontecer, etc., o mercado não está reagindo tanto. O que eu acho que isso pode acontecer? Pode acontecer como aconteceu na aprovação do ETF spot o ETF de futuros de Bitcoin, e assim como aconteceu também no spot de ouro, lá em 2004, que é o quê? É o mercado acreditar nessa tese e realmente o ETF fazer diferença. Mas no momento de confirmação do ETF, a gente tem um certo hype. Depois a gente pega uma correção de mercado, eventualmente. E depois dessa correção de mercado, a gente volta. Peraí. Para isso aqui. Depois dessa correção de mercado, a gente volta com o mercado em hype. Essa é a minha visão. Essa é a forma que eu acredito que o mercado pode se posturar hoje. Orlando, isso significa que quando aprovar o ETF você vai vender? Não, eu vou aumentar minha posição de hedge. Eu não vou vender cripto. Agora. Porque agora não é o momento do ciclo definitivamente para vender cripto. Mas eu vou me proteger com estratégias de proteção para um eventual sell on the news. E por que agora não é o momento para vender agora do ciclo? Por causa disso daqui. Quero que vocês olhem isso aqui e entendam. Tem duas coisas que, assim, para mim são nítidas que definitivamente agora não é o momento de vender. Primeira coisa, quando a gente compara as quedas de ciclos anteriores,
A gente está no momento aqui que a gente está equiparando o tempo de queda junto com a porcentagem de queda de todos os outros ciclos anteriores do mercado, inclusive das correções de mercado tradicional, que agora elas estão recuperando. Então a gente está equiparando isso. E por isso que muita gente fala, o fantasma de recessão, o risco dessa dinâmica está cada vez mais se afastando na visão do mercado tradicional. Então o primeiro ponto na minha visão é esse. A gente está realmente num momento de inversão de ciclo. Na verdade, a gente já começou o ciclo de alta na minha visão. Mas a gente está invertendo esse ciclo e agora a gente está voltando a essa dinâmica. O segundo ponto, a liquidez para a maioria do mercado. Isso é um consenso quase que geral do mercado tradicional. Está voltando. Se a gente pega aqui a precificação de taxa de juros via CME, a gente está falando de um potencial corte de 6 vezes de juros nos Estados Unidos no ano de 2024. Essa é a precificação que o mercado está fazendo agora. Então a liquidez está voltando. Vou bater nessa tecla pra caramba. A liquidez do mercado de cripto está voltando. Tenho falado isso já faz uns 3, 4 meses. A liquidez voltando, a gente muda muito o jogo. E a gente tem um mercado precificando ali 4 cortes de juros. Então é importante a gente ter essa noção. Outra coisa que é importante aqui de entender a expectativa do próprio mercado. Se a gente pega aqui os principais bancos do mundo, todo mundo precificando ali cortes de juros. E precificando forte, né? A média ali está entre 150 a 200 bips, ou seja, uma queda de 2%. Uma queda de 2% representa uma queda de quase 40% nos juros americanos. E mais do que isso, quando a gente olha para os juros apostadores em relação a juros de curto prazo nos Estados Unidos, a gente tem outro dado que reforça ainda mais essa tese. Hoje, 63% do mercado institucional espera queda nos títulos de curto prazo. Esse valor é maior do que março de 2020, pandemia, agosto de 2019, início da pandemia, outubro de 2008, auge da crise imobiliária, e agosto de 2006, quando o mercado tinha receio da crise imobiliária. Então, pessoal, a liquidez está voltando, isso é fato. Podemos ter um evento de sell on the news na aprovação do ETF? Podemos, mas a tendência é que esse evento seja um evento de curto prazo para depois uma recuperação mais forte do mercado. Essa é a minha leitura agora. Então, para todo mundo que está me perguntando, Orlando, como você estaria posicionando-se para a potencial aprovação do ETF? Como você estaria lidando com tudo isso? Minha visão. Acredito que até o final da semana a gente vai ter a aprovação do ETF. No momento que a gente tiver a aprovação do ETF, eu estaria fazendo minhas proteções para um eventual sell on the news no curto prazo. Mas se eu tivesse capital para alocar, eu estaria alocando agora. Não deixaria para depois para alocar em cripto. E somado a isso, outra coisa que eu faria, eu estaria redistribuindo minha carteira pós-narrativa do ETF para outras altcoins e tirando minha posição de Bitcoin, reduzindo minha posição de Bitcoin para narrativas associadas a restaking, disponibilidade de dados, liquid staking, real world assets e Ethereum. Por quê? Porque eu acredito que a partir de fevereiro, uma narrativa que vai crescer muito vai ser a narrativa da atualização do Ethereum, do Econo Fork. Essa narrativa tende a se expandir bastante. Depois disso, se a gente tiver a aprovação do ETF Spot de Bitcoin, há uma probabilidade muito alta de a gente também ter a aprovação do ETF Spot de Ethereum. E junto com isso, narrativa de modularização. Nós teremos grandes airdrops de ecossistemas como Celestia, ecossistemas associados a Near, ecossistemas associados a Inglayer. E todos esses airdrops vão estar voltados muito a essa dinâmica de modularização que vai chamar ainda mais atenção. Então agora é a hora de vocês começarem a pensar nesse momento de reversão de carteira, especialmente após a aprovação do ETF. Então essa é a maneira que eu estou lidando com tudo isso, essa é a maneira que eu estou lidando com essa alta recente no mercado, e por este motivo eu não estou realizando posições, mas apenas assumindo posição de proteção. Se eu fosse falar a minha visão em termos de probabilidade de uma venda, de um sell on the news, eu falaria que hoje eu apostaria em 75% numa venda, no sell on the news, uma correção de curto prazo do Bitcoin pós a aprovação do ETF, e de 25% o mercado continuar andando. Mas isso não significa que eu realizaria. Eu estaria montando posições de proteção. Essa é a leitura que eu tenho hoje em relação ao mercado, é a minha visão em relação a tudo que está acontecendo. Deixa eu puxar algumas dúvidas aqui, que eu vi que muita gente mandou muita coisa aqui. Deixa eu pegar aqui.
Caramba, tem bastante coisa que a galera mandou. Bastante. Deixa eu ver aqui as dúvidas. O pessoal perguntou de protocolo aqui. Galera, não conheço, de verdade. Não faço ideia. Deixa eu ver aqui. Pessoal perguntando de Flock, Shiba, Doge, Baby Doge. Cara, não tomaria risco em meme coin, sendo bem sincero. Tem muita gente que especula. Por conta do bull market e tudo mais. Eu prefiro teses mais sólidas, eu prefiro teses que eu consigo projetar e acompanhar. Para ficar mais confortável. Só Bitcoin sobe? Não. Acho que outros projetos também vão subir. Acho que o Bitcoin agora ele está imperando a narrativa, mas eu acho que a narrativa e a dominância do Bitcoin elas tendem a reduzir nas próximas semanas. É um pouco da minha visão. Deixa eu ver aqui. Puxar outras dúvidas. Caraca, a galera mandou muita coisa antes. Tá meio fora do tema da live. Aqui. Orlando, você acha que Nier volta ao topo anterior? Um bom projeto, na sua opinião? Acho que tem possibilidade sim. Acho que Nier está muito bem posicionado na narrativa de disponibilidade de dados. Acho que vai depender um pouco do tamanho que o mercado de disponibilidade de dados vai pegar, mas Nier tem sido um dos projetos que mais tem feito parcerias com o ecossistema de roll-ups, principalmente dos kits de desenvolvimento. Então fez parceria com a Arbitrum, fez parceria com a Polygon, está muito bem posicionado. Acho que Nier e Celeste são duas apostas excelentes para disponibilidade de dados. São projetos que eu tenho me posicionado e vejo bastante potencial para isso. Orlando, EIP 484 passando bem pelos testes finais em janeiro. Acredito que o pessoal possa especular alta nas L2? Com certeza. Acho que assim, EIP 4844 é o EIP das L2, é o EIP que vai chamar a atenção para esses ecossistemas. Talvez pode demorar alguns meses a mais, pode, mas definitivamente quando ele fizer o efeito que ele vai fazer, a gente vai ter isso. Eu acho que só um ponto importante para vocês entenderem, para vocês compreenderem, é que o IP ele vai demorar a ser distribuído entre todas as L2. As L2 vão ter o tempo delas de adaptação. No momento que elas estiverem adaptadas, vai assim fazer uma diferença muito, muito grande. Mas não se assustem se no curtíssimo prazo isso tiver alguma interferência. Inclusive, eu estou organizando para fazer um estudo com Casta. Provavelmente a gente vai liberar mais para o final desse mês, início do mês que vem, para trazer uma overview ainda mais completo analisando cada um dos aspectos e cada um dos impactos do IP 4844. O PIC ETF é reprovado? Acho que não. Isso é uma correção, galera. Entende uma coisa. A ação da Coinbase valorizou 500% ano passado. É natural as coisas que sobem, elas terem pequenas correções. Faz parte do jogo. Estou pensando... Deixa eu ver aqui. A galera comentou bastante coisa. Deixa eu ver aqui. Outros pontos. Orlando, com a arrecadação recorde de minério 2023, acredita que haverá uma maior procura para mineração? Provavelmente ser... pera. Orlando, com maior arrecadação dos mineradores, acredita que haverá uma maior procura para mineração devido a fornecer Bitcoin sem Nor Customer e isso pode fazer o preço subir muito? Eu acho que Bitcoin sem Nor Customer não, mas sim, acredito que a atividade de mineração tende a crescer bastante nesse ano. Acho que é uma das atividades assim que mais vai ser privilegiada por a questão do ETF, até porque eles vão buscar liquidez em alguns locais. Os mineradores são esses players e eu acho que é uma forma de exposição indireta. As ações de mining elas cresceram bastante no ano passado, mas sinceramente, meio a um bull market, tendem a crescer mais. Orlando, se eu fizer várias contas no MetaMask e outras formas de interagir protocolos existentes para obter, eu posso ficar elegível? Muito provavelmente você vai ficar. Isso é a definição de Sibion, que é quando você tenta fraudar a questão do airdrop. Tome cuidado com isso. Orlando, onde você faz hedge, eu gosto de fazer hedge via Deribit, tá bom? Para mim é onde que eu gosto, onde que eu me sinto mais confortável. Pessoal perguntando sobre a questão da Matic. Galera, de verdade, cada narrativa tem seu tempo. Fato. Polygon
segue, para mim, entregando muito resultado, entregando os kits de movimentos, entregando o roadmap do Polygon 2.0. Eu vou continuar com as minhas posições de Polygon. Estou em paz quanto a isso. Eu fiz até um vídeo, uma análise explicando um pouco. Eu acho que não faz sentido você assumir e fazer mudança de posições apenas baseado por outros projetos estarem andando. Não necessariamente aquele projeto, naquele momento, está chamando aquela atenção. O mercado de cripto realmente deriva-se da dinâmica de atenção, mas um projeto que tem bons fundamentos e continua entregando tudo que está prometendo entregar, uma hora chama atenção. É algo inevitável. Então tome muito cuidado para vocês não caírem no FOMO. Galera, sinceramente, uma das coisas que mais faz você perder dinheiro no bull é você ficar comparando a carteira com outras pessoas e ficar trocando, pulando de galho em galho em narrativa. E aí você pula, 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 gasta taxa, abre mão de valorizações e no final perde resultados. Então, tome cuidado com isso, de verdade. Pessoal perguntando por que Dova, esses players estão na rede Ethereum, porque a rede do Bitcoin não suporta. Basicamente é isso. Esse é um dos pontos aí que acontece, é que a rede BRC20 não suporta contratos inteligentes, não suporta tokens, e é por isso você cria um token espelho na Ethereum para viabilizar a negociação. Foi o meio que os projetos conseguiram encontrar. Pessoal pedindo live com o Bernardo. Vou tentar chamar o Bernardo, pô, faz tempo que a gente faz live junto. O Bernardo é um amigão meu. Mandar até um abraço pra ele. Não sei se ele tá assistindo as lives recentemente. Uma cara, gente boa. Cara que mais entende mineração em língua portuguesa, na minha opinião. Vou ver se ele topa fazer uma live aqui com a gente. A pessoa perguntou aqui: comprar Bitcoin antes do efeito ETF não seria melhor esperar a correção no curto prazo e após a aprovação, então passar para altos na lateralização? Olha, é um pouco do que eu tô caminhando. Eu, particularmente, tô caminhando isso. Mas qual que é o único ponto que eu acho que essa tese pode dar errado? É não ter a correção. A correção é provável? É provável. Mas isso não significa que ela é uma certeza. Então, o que eu faria, sendo muito sincero? Compraria meus bitcoins, compraria minhas altas, faria o hedge, esperaria a aprovação do ETF. Se acontecer um saldo news, o hedge seguraria, aumentaria a mão um pouco mais no hedge. E depois faria o rebalanceamento nos outros ativos. Esse seria o caminho que eu faria, sendo bem sincero. O caminho que eu utilizaria. A aprovação do ETF de Bitcoin vai ser bom para o mercado ou ruim? Vai ser bom. Médio e longo prazo, bom. Vai trazer uma liquidez, galera, que a gente nunca viu. Acredito que a gente vai ter uma injeção de pelo menos 20 bilhões de dólares por conta do ETF. 20 bilhões de dólares novos, tá? Isso tirando Grayscale, tirando o que já existe de injeção de capital. E, particularmente para mim, ele é o último estágio para a gente, de fato, ter o Bitcoin como ativo legitimizado dentro do contexto de mercado, quando a gente pensa de mercado institucional. O fato do Bitcoin não ter um ETF é um dos grandes argumentos que todo mundo vira e fala: então por isso que o Bitcoin não funciona, por isso que o Bitcoin não é regulado. A partir do momento que você tem a maior economia do mundo aprovando um ETF, spot daquele ativo, não existe mais barreiras para isso. E eu vou frasear um estudo que eu fiz há uns 3, 4 meses atrás. Eu li um artigo explicando toda a visão da época do ETF spot de ouro. E muitos falavam que o grande problema que inviabilizava a adoção por grandes gestoras do ETF spot de ouro era o fato dele ter uma dificuldade para ser acessado pelas gestoras, ele ter uma dificuldade para ser incrementado dentro daquelas gestoras. E isso era o grande motivo que dificultava todo esse processo. A gente quebra todo esse paradigma com isso. Então o ETF sim é uma marca muito importante para o mercado cripto. Não é à toa que a narrativa que guiou esse bull market até o momento de agora, que é a narrativa que guiou o mercado de cripto desde outubro, para ele performar, no caso do Bitcoin, 70%, e entregar uma performance de 150% do Bitcoin anualizado. Então, pessoal, assim, o ETF vai mudar muito o jogo. Só que não achem que isso muda da noite para o dia, porque a gente já está precificando esse ETF há bastante tempo. Às vezes, a parte que está especulando do mercado vai realizar no momento dessa aprovação. Mas, em médio prazo, a tendência de trazer um novo capital para cripto, ela é muito nítida. E isso tende a travar muito esse processo. Pessoal perguntando o que garante a aprovação do ETF. Olha, sinceramente, nada garante, mas a quantidade de rumores, toda a movimentação, toda a estrutura que está sendo feita é um indicativo muito grande.
Isso é indicativo, tá? Desde outubro. Não é agora que tá tendo notícia que eu tô comentando agora. Isso é indicativo desde outubro da aprovação do ETF. Tenho comentado essa aprovação desde julho do ano passado. Então, esses últimos 6 meses, a gente tem vários indícios. Eu acho que o indício principal, Márcio, é a questão política também em si. Hoje, a SEC sofre uma crise política muito forte nos Estados Unidos por não ter aprovado até agora ETFs relacionados a cripto e também pela postura que eles têm do ponto de vista regulatório. A SEC hoje é um dos órgãos mais criticados ali dentro do sistema financeiro norte-americano em relação à postura de cripto. Então, muitos analistas afirmam que a aprovação do ETF também é uma questão política, é uma questão de estabilidade política da SEC e também dela não encontra as maiores gestoras do mundo. Então, sinceramente, para mim, esses são os fatores que me fazem. O pessoal falando que trocou 15 Ether por base de Dodge. Galera, eu vou manter minha opinião. Eu não tomaria risco em meme coins. Posso estar errado, mas não vejo sentido nisso. Mas enfim, pessoal, acho que, pô, hoje fechamos com quase 1000 pessoas aí na live. Galera zoando aqui do piano. Mas só fazer um parênteses que eu acho válido. Só queria agradecer todo mundo. Cara, hoje batemos aí quase 1000 pessoas. É muito louco voltar ao mesmo setup. Há 4 anos, talvez menos, 3 anos e meio atrás, foi a época que começou a pandemia. Eu fazia live exatamente desse setup bem aqui, que vocês estão vendo. A única diferença é que o microfone era pior. E era muito engraçado que eu fazia live para 1, 2 pessoas. Então agora eu tô falando para quase 1000. Agradeço demais todo mundo que acompanha. Agradeço demais todo mundo que tem esse resultado. E, sei lá, pra mim foi meio poético. Eu não tava planejando em fazer essa live nesse setup aqui. Nem ser a primeira live do canal, até porque a qualidade tá péssima comparado ao que a gente entrega normalmente. Mas é louco. É bem louco ver isso. Então, pô, foi um pouco nostálgico, sendo bem sincero. Mas enfim, pessoal, é isso. Fazendo o último recap, que eu acho que é o mais importante. ETF, na iminência de ser aprovado. Podemos ter um evento Sell on the News no ETF. Façam proteção. Caso esse evento aconteça, não se assustem. Eventualmente, vale a pena tomar mais risco. Por que eu falo isso? Porque a gente tem a tendência de corte de juros, volta de liquidez para o mercado, uma atualização muito importante acontecendo no Ethereum, e o institucional, de modo geral, posicionado dentro de toda essa lógica. Então eu entendo, quando a liquidez volta, o mercado cresce, o mercado expande, e a gente tem bons resultados. Então, espero que vocês tenham gostado do conteúdo. E, naturalmente, quem quiser voltar a receber ali as minhas análises, né? Eu voltei ontem a liberar o Crypto Today. Então, quem quiser receber ali no e-mail de vocês, análise todos os dias que eu trago do mercado, só se cadastrar aí como eu vou deixar no comentário fixado, ou no site orlandocrypto.com. Detalhe, quem entra, se cadastra, também pode entrar no grupo do WhatsApp. E no grupo do WhatsApp eu também estou mandando áudio todos os dias, quem tá lá sabe. Tem mais de 12 mil pessoas lá recebendo áudio todos os dias das minhas análises de mercado. Então também convido vocês a fazer parte lá no grupo. Um grande abraço, galera, e até logo.